todos, então, nossa aula de hoje é sobre bens públicos. Nós vamos estar trabalhando aqui os bens da União, dos estados, municípios, a gente vai trabalhar o que é bem afetado, bem desafetado, a classificação dos bens, né, em uso comum, bem de uso especial, bens dominicais, a gente vai trabalhar isso hoje. Esse material tem lá na pré-aula 11 de vocês. Bens públicos começa naquela apostila de direito administrativo que eu coloquei na pré-aula 11, começa na página 300, tá? E você pode dar uma olhada por lá, estudar por lá. Esse material que eu vou disponibilizar para você aqui na tela é um material mais enxuto, é só para você ir acompanhando, mas eu estou aqui do lado com duas doutrinas, tá? Então, eu vou estar complementando, o que não tiver aqui eu vou falando com vocês, certo? E a nossa aula hoje, então, né? Sobre bens públicos. A primeira coisa que a gente precisa entender é onde está o conceito de bens públicos. Então, nós vamos pegar emprestado o conceito do Código Civil, lá no artigo 98, que diz assim: são públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa que pertence. Eu preciso chamar a atenção para vocês pelo seguinte: se nós formos olhar e interpretar de forma estrita, tá? De forma literal, o que seria bens públicos, tomando por base a definição do Código Civil, nós estaríamos, então, considerando como bens públicos só aqueles pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Seria, conforme o artigo 41 do próprio Código Civil, a União, os estados, Distrito Federal e territórios, se nós tivéssemos, municípios, autarquias, inclusive as associações públicas, e as demais entidades de caráter público criadas por lei. Só que acontece, por esse conceito de Código Civil, estariam excluídos, melhor dizendo, os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito privado. Né? Melhor dizendo, as pessoas jurídicas que têm um regime jurídico de direito privado, que seriam aí as empresas públicas, que aí, apesar de serem pessoas jurídicas de direito público, mas têm um regime, né, diferenciado, e a sociedade de economia mista. Então, se a gente fosse pegar essa definição aqui, nós teríamos que excluir bens de pessoas jurídicas de direito privado e que estivessem afetos ao serviço público. Então, como que ficaria a situação dessas pessoas que eu vou te perguntar agora? Se para o Código Civil, bens públicos são aqueles só pertencentes à União, Estado, Distrito Federal, municípios, territórios, se nós tivéssemos autarquias e fundações de direito público e demais entidades de direito público, como é que ficaria a situação das outras? Da sociedade de economia mista, das empresas públicas e das concessionárias e permissionárias de serviço público? Como que ficaria a situação dessas pessoas? Os bens delas seriam considerados bens públicos ou não? Então, a gente vai agora prestar muita atenção no que diz Eli Lopes Meireles. Eli Lopes Meireles, já falecido, mas a doutrina dele está sempre sendo atualizada, né? E é ainda um dos maiores administrativistas que nós tivemos, né? Então, olha o que ele fala em relação a isso. Quanto aos bens das empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, entendemos que são também bens públicos, com destinação especial e administração particular das instituições a que foram transferidas para a consecução dos fins estatutários. A origem e a natureza total ou predominante desses bens continuam públicos, porque a sua destinação é de interesse público. Apenas a sua administração é confiada a uma entidade de personalidade privada.
Então, que as utilizará na forma da lei instituidora e do estatuto regedor da instituição. Então, repare, para Eli Lopes Meireles, apesar dessas empresas públicas e sociedade de economistas, né, não serem entes da administração pública direta, os bens deles têm uma destinação especial e particular, que é o interesse público. Então, segundo Eli Lopes Meireles e segundo a corrente majoritária, mesmo o Código Civil não colocando essas pessoas, a sociedade de economia mista e as empresas públicas, porque não são entes da administração direta, né? Não são pessoas jurídicas de direito público interno, mesmo o Código Civil não colocando, nós precisamos dar uma amplitude a esse conceito de bens públicos, incluindo os bens, então, das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Por quê? São bens que estão afetados à prestação de um serviço público, tá? De um interesse público. Então, eles têm que ser considerados bens públicos. E outros doutrinadores vão mais longe ainda. Outros doutrinadores acabam por dizer que os bens que são de empresas privadas, mas que são concessionárias de serviço público, que prestam serviço público, tá certo? Concessionárias e permissionárias, também teriam características de bens públicos, tá? Então, alguns chegam a dizer até que elas são bens públicos. Eu prefiro a corrente que diz o seguinte: essas pessoas jurídicas de direito privado, por exemplo, as concessionárias e permissionárias de serviço público, a Joana d'Arc, a Eco 101, elas são o quê? Elas são concessionárias de serviço público, como a gente já estudou, né? Eu entendo que os bens delas não são bens públicos, mas eles gozam de um privilégio que é dado aos bens públicos. Eu penso dessa forma. Eu me filio essa corrente. Então, a sociedade de economia mista e as empresas públicas, tudo bem, certo? Eu entendo que são considerados bens públicos, porque eles estão ali diretamente, né, prestando um serviço público, tá, de interesse público. Agora, essas empresas privadas concessionárias, embora os bens não sejam públicos, elas gozam de prerrogativas. Então, eu entendo que também aqueles bens que estão afetados ao serviço público não poderiam, conforme a gente vai ver daqui a pouco, serem, por exemplo, penhorados. Tá? Aqueles que estão efetivamente prestando ali, sendo usados na prestação de um serviço público. Então, é isso que eu queria chamar a atenção de vocês em relação ao conceito, tá? E aí, o próprio artigo 99, tá, do Código Civil fala lá: os bens públicos são, inciso 1, os de uso comum do povo, tais como os mares, rios, estradas, ruas e praças. 2, os de uso especial, tais como os edifícios e terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial, municipal, inclusive os de suas autarquias. Inciso 3, os dominicais, ou alguns doutrinadores você vai achar com o nome de dominicais ou dominiais, tá? É a mesma coisa. Que constitui o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. E parágrafo único diz: não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público que se tenha dado estrutura de direito privado. Olha só, o artigo 99, ele vem trazendo a classificação de bens que nós vamos estudar agora. Ele vem trazendo, tem aqueles bens que nós vamos ver agora, que são de uso comum do povo, eu, você, qualquer um de nós podemos usar, né? Os rios, os mares, as lagoas, depois eu vou fazer uma observação acerca disso, tá? As praças, todos aqueles lugares, as estradas, as ruas, tá? São considerados bens de uso comum. O especial são aqueles que estão afetados a um fim especial, são os prédios públicos, tá? Que estão ali destinados a um serviço, tá? Um serviço, um estabelecimento ali da administração pública federal, estadual, municipal. E os dominicais, que vocês vão ver agora comigo, são aqueles que a administração pública pode dispor deles, pode vendê-los, dar-lhe pagamento, permutar, tá? Ceder, porque são aqueles que não estão afetados diretamente. Então, nós vamos ver cada um deles agora, tá bom?
Vamos iniciar aqui o conceito, eu já trabalhei com vocês, tá? Só para vocês terem uma ideia, nesse gráficozinho aí que tem um índio, só para você ver que nós vamos trabalhar as características dos bens públicos, né? Da inalienabilidade, da impenhorabilidade, da imprescritibilidade, não onerosidade. Nós vamos trabalhar aí, como eu disse, as espécies de bens públicos, né? Terras devolutas, terrenos de marinha, terras de ocupação pelos índios, plataforma continental, faixa e fronteira, as ilhas também, tá? Só para você ver o que nós vamos trabalhar hoje. E aí a classificação, se eles são afetados ou desafetados, as características, tudo isso que nós vamos tratar hoje, só para você. Passando aqui, então. Bom, eu já trabalhei um conceito, mas só para você ter uma ideia aqui. Marçal Justem Filho conceitua bens públicos, né, como os bens jurídicos atribuídos à titularidade do Estado, submetidos ao regime de direito público, necessários ao desempenho das funções públicas ou merecedores de proteção especiais. A gente já falou sobre isso, né? Então, o conceito de Marçal também merece ser ampliado, porque, como a gente já viu, não seria só as pessoas jurídicas de direito público, como a União, Estado e Distrito Federal, mas também a sociedade de economia mista e as empresas públicas também, os seus bens seriam considerados bens públicos, como a gente já viu. O artigo 99, que é o que eu falei para vocês, né, considera aí como de uso comum, né, os rios, os mares, as estradas, isso a gente já tratou, já acabei de falar, né, e esse critério de classificação é a destinação. Tá? O que classifica um bem, então, público? É a destinação que ele é dada, que lhe é dada. É isso que a gente vai entender como uma classificação dele. Tá? Então, os de uso comum do povo são aqueles que são destinados por lei ou por natureza ao uso coletivo, por isso que bens de uso comum do povo. Os de uso especial, destinados ao uso especial da administração para a consecução de seus fins. E os dominicais são aqueles que não têm destinação pública. A gente fala que são os que não são afetados. Né? Afetados é quando ele tem uma destinação pública específica, tá? E aí esses bens dominicais ou dominiais, eles podem ser alienados, dados em pagamento, ser feita cessão, doação, que a gente já viu nas aulas anteriores, claro, através de uma autorização por lei. Tá? Maria Silvia Zanella de Pietro classifica, sobre o aspecto jurídico, os bens públicos em duas modalidades. Tá? Uma vez que os dois primeiros possuem destinação pública, enquanto o terceiro não possui destinação. Para Maria Silvia, eles são classificados em bens de domínio público do Estado e bens de domínio privado, que seriam os dominicais. Para ela, seria essa modalidade. Tá? Vou só admitir mais um colega aqui. Afetação e desafetação, o que é isso? Já comecei a falar um pouquinho para vocês sobre isso, né? A afetação é quando um bem ele tem uma destinação pública específica, tá? E desafetação é exatamente o contrário, né? Não existe, ele passa de uma condição de afetado para desafetado. Então, pode ser que eu tenha um bem que ele tenha tido uma destinação específica, por exemplo, um prédio. É possível que o município tenha tido sede num prédio e esse prédio estava muito velho, já muito deteriorado, e a administração pública acha por bem, ela acha por bem construir uma nova sede para a prefeitura, tá? E deixar aquele bem ali, porque aquele bem ali não é caro para poder reformá-lo, ou ele não está num lugar, numa localidade estratégica. Então, às vezes a administração pública acha por bem construir outro imóvel e desafeta aquele. Então, a destinação que ele tinha inicialmente, que era estar ali com a sede da prefeitura, ele deixa de ter aquela destinação específica, ele fica lá fechado, desativado, e ele fica, então, desafetado.
né? Essa destinação que ele tinha, ele deixa de ter. Então, esse bem desafetado, ele exatamente é o contrário. Agora, ele não tem mais uma vinculação a um interesse específico. Então, segundo Marçal Justem Filho, a afetação é a subordinação de um bem público a um regime jurídico diferenciado em vista da destinação dela à satisfação das necessidades coletivas e estatais, do que deriva, inclusive, a sua inalienabilidade. Então, quando um bem ele está afetado, ele não pode ser vendido pela administração pública. Os desafetados podem ser, por exemplo, nesse caso do município, que eu acabei de falar com você. Vamos supor que o município, então, não vai utilizar mais aquela antiga sede da prefeitura, certo? Resolveu não usar, já está com a sede nova, e aquele bem está desafetado, então. É possível que o Legislativo Municipal, e a gente vai ver isso, né, que no caso é a Câmara de Vereadores, aprove uma lei, né, permitindo aí a venda desse imóvel, tá, pelo município. É possível, por quê? Porque ele não está afetado mais. Aquele imóvel, ele já não cumpre mais uma destinação ali, certo? Destinação específica. Somente são passíveis de afetação os bens de público de uso comum do povo e o de uso especial, não cabendo este instituto, como eu disse, aos bens dominicais, porque eles não vão estar afetados, né? É muito comum você ver em prova de concurso público perguntando quais são os bens que podem ser vendidos, né, que podem ser alienados pela administração pública. E aí um deles lá está os bens dominicais, é o correto, né? Conforme nos ensina Marçal Justem Filho, a desafetação é um ato unilateral, cuja formalização depende de autorização legislativa, por meio do qual o Estado altera o regime jurídico aplicável ao bem público, produzindo a sua submissão ao regime de bem dominical. Então, como eu disse para você, é necessário uma autorização daquela casa legislativa. Se nós estamos falando de um bem do município, da Câmara de Vereadores, é uma autorização por lei, uma lei que vai ser criada, que vai alterar o regime jurídico daquele bem. Então, ele deixa de ser um bem, né, afetado e passa a ser um bem desafetado, passa a ser um bem de regime de bem dominical ou dominial. Nem todos os bens de domínio do Estado poderão ser desafetados, uma vez que há bens que, por sua natureza, são insuscetíveis de desafetação, significando aí uma impossibilidade absoluta de alienação. Para serem desafetados, esses bens devem perder suas características de satisfazer o uso comum do povo ou seu uso especial. Um exemplo, uma construção de uma nova prefeitura, que é o que eu falei para vocês. Nada impede que o antigo prédio que abrigava os órgãos seja desafetado. Mas pode ser que ele não seja desafetado. Pode ser que a administração pública dê outra destinação a ele. Ele não é mais a sede, da prefeitura, mas ele agora vai ser outra repartição, certo? Vai ser instalado lá um NAPS, por exemplo, um CAPS, por exemplo, certo? É possível que ele se mantenha afetado com outra destinação pública. Bom, e aí a gente vai trabalhar um pouquinho das características, tá? As características são comuns aos bens públicos, certo? Vou botar meu telefone aqui no Vibracal, porque hoje está chegando mensagem direta. Bom, as características, então, comuns aos bens públicos. Então, via de regra, todos os bens públicos têm essas características aqui, ó. Restrição à alienabilidade, né? Alienar é vender, é ceder, tá bom? Então, não é possível que os bens públicos de domínio do Estado não possam ser vendidos, cedidos, né? Enquanto os bens dominicais não afetados devem ser demonstrada a ausência de interesse na sua manutenção na titularidade do Estado. Veja bem, aqueles bens que estão afetados, eles não podem ser vendidos, cedidos, trocados,
certo? Doados, mas aqueles que não estão afetados, que não estão cumprindo ali uma destinação específica naquele momento, que são os dominicais, esses, se a administração pública comprovar, demonstrar ausência de interesse na manutenção, eles podem sim, né, ser vendidos, que é aquilo que eu falei para vocês. É claro que, como eu disse anteriormente, tem que ter uma autorização da Casa Legislativa. E a impenhorabilidade? Os bens públicos não são passíveis de penhora, arresto e sequestro. Tá? Então, não é possível, além de alienar um bem público, você não pode penhorar um bem, né, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios. E como a gente já viu no início, se a gente ampliar esse conceito de bens públicos, também abarcaria aí os bens da sociedade de economia mista e das empresas públicas, né? Se a gente ampliar esse conceito, como a corrente majoritária entende, né, e isso é pacífico, a gente aumentaria aí a impenhorabilidade, estenderia essa possibilidade de não penhorar bens também da sociedade de economia mista e das empresas públicas que estivessem prestando um serviço público. Torno a dizer, para a gente ampliar esse conceito de bens públicos para a sociedade de economia mista das empresas públicas e até mesmo as concessionárias de serviço público, a gente tem que entender dos bens que estão prestando, que estão ali empenhados, que estão ali destinados à prestação de um serviço público, tá? Se não é possível alienar, então, o bem público, assim não há sentido no bem público ser objeto de sequestro, arresto ou penhora, né? Para o credor existe o precatório. Então, é claro que se ele não pode ser vendido, ele também não pode ser penhorado, arrestado, né? Ou sequestrado, tá certo? Impossibilidade de oneração, direito real de garantia. O bem público não pode ser objeto de direito real de garantia, ou seja, não pode sofrer hipoteca, não pode sofrer penhor, não pode sofrer anticrese. Então, você não pode pegar um bem público e dar ele, administrador público não pode dar ele hipoteca, tá? Nem penhor. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguém para adicionar aqui. Não, está todo mundo admitido até o momento. Bom, seguindo. Essas classificações, gente, você tem que ter essas características, melhor dizendo, você tem que ter elas na ponta da língua, tá? São as coisas que são mais cobradas referentes aí a bens públicos. E a imprescritibilidade? Olha, eu tenho uma forma de gravar, eu já comentei isso com vocês, eu tenho uma forma, assim, de sempre um recurso mnemônico para tentar lembrar as coisas. E eu tinha uma dificuldade para gravar imprescritibilidade muito grande, né? Eu falava, gente, eu vou associar isso aqui. E porque a imprescritibilidade, ela tem a ver com o uso capião, né? Então, a prescrição aquisitiva é a aquisição pelo curso do tempo, ao uso capião. Eu falava, meu Deus, mas como que eu vou associar a palavra prescrição com uso capião? E eu não conseguia fazer esse link, né? Porque não são palavras que são fáceis de você associar, ter um recurso, né? E eu gravei assim, a prescrição aquisitiva. Prescrição aquisitiva é você poder adquirir um bem por uso capião, né? Pelo decurso do tempo. Então, imprescritibilidade vem de prescrição aquisitiva, que não é possível aí, pelo decurso do tempo, eu adquirir um bem público. Então, não cabe o uso capião, tá, de bens públicos. Então, imprescritibilidade, você vai lembrar do Instituto da uso capião. Uso capião é uma palavra feminina, então não é do uso capião, é da uso capião, tá? Então, a prescrição aquisitiva é a aquisição pelo decurso do tempo. Um bem privado, um bem particular, você sabe que você estudou isso no direito civil, ele é possível de ser usucapido, né? Mas não cabe uso capião de bens públicos. A Constituição, no artigo 191, parágrafo único, deixa claro que não se pode usucapir bens públicos, tá? E aí vem tratando também no 183, parágrafo 3º, e no 402 do Código Civil também, todos os dois você vai dar uma lida depois. 340 do STF fala, desde a vigência do Código Civil,
os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Preste atenção. Ah, Giovana, mas você não falou que os bens dominicais, eles não estão afetados e por isso eles podem ser vendidos, eles podem ser alienados, né? Eles podem ser cedidos, doados, eles podem ser feito permuta com eles, são bens ali que a administração pública pode lançar a mão deles como patrimônio pessoal para pagar uma dívida, por exemplo, da União, né? Veja bem, uma coisa é através de autorização legislativa, quer dizer, o legislador, a Casa Legislativa, através de uma lei, está autorizando um bem daquele ser vendido pela União, ser trocado, ser permutado, ser doado. Na União de Estados, não importa, né, de qualquer ente. Outra coisa é eu expropriá-los, eu tomar a força que ele bem. Então, mesmo ele sendo dominical, ele não perde a característica de bem público. Ele continua sendo bem público. Então, uma coisa é a União, Estado, Distrito Federal, município, uma coisa é a administração pública entender que é interesse da coletividade, que é de interesse público, vender, permutar, trocar, dar em pagamento aquele bem. Outra coisa, completamente diferente, é eu me expropriar de um bem público. Mesmo ele sendo dominical, ele não perde a característica dele de bem público, ele continua sendo bem público. Então, ele não pode sofrer uso capião. Mesmo os bens dominicais que não estão afetados a uma destinação específica, eles continuam sendo considerados bens públicos. Então, eles não podem ser usucapidos, eles não podem ser objetos de uso capião. Súmula 340 do STF, tá? Bom, e aí a gente entra na classificação aqui de bens do domínio público do Estado, tá? Bens de domínio público, então, vamos lá. Os bens públicos do domínio do Estado são os bens de uso comum do povo e os de uso especial, uma vez que ambos existe uma destinação pública. Então, bens do domínio público do Estado são aqueles de uso comum e são aqueles que têm uma destinação específica também, porque todos os dois têm destinação pública. Os de uso comum também tem praias, né, os rios, as lagoas, né, as ruas, as praças, isso tudo tem uma destinação pública, né? E os de uso especial também, porque eles estão afetados ali por uma prestação específica de um serviço público, por exemplo, né? Maria Silvia de Pietro, citando Cretela Júnior, ensina que os bens do domínio público do Estado são um conjunto das coisas móveis e imóveis, de que seja detentora a administração, afetados quer a seu próprio uso, que seriam os de uso especial, quer o uso direto ou indireto de quem? Da coletividade, todos nós que são bens de uso comum. Tá? Submetidos a um regime de direito público derrogatório e exorbitante do direito comum. Tá? Sendo assim, podemos destacar as principais características, então. Então, quais são as principais características dos bens de domínio público do Estado? São conjuntos de bens móveis e imóveis. Então, quando eu digo, eu estou me referindo àquelas cadeiras, aquelas mesas, né? Os quadros e tudo de uma escola pública, estou me referindo a um bem móvel, afetado, né? Quando eu estou falando ali dos computadores, né, dos maquinários, das impressoras, tudo de uma repartição pública, eu estou falando de um bem de uso especial, um bem móvel, né? Um bem que está afetado. Pertinência à administração, ele faz parte da administração, né? Integra ali os bens da administração. Afetado, tá? Regime jurídico de direito público, afetado porque ele tem uma destinação, ou uma destinação específica, ou uma destinação para nós usarmos. Tá? Então, ninguém pode ali dizer que nós não estamos, que uma praia, que um lago, né, que uma rua, que uma praça não está afetada. Claro que ela está afetada ao nosso uso, ao uso comum do povo. Tá?
Esses bens, eles têm um regime jurídico de direito público, tá? Então, por isso são bens públicos. Em outras palavras, nós podemos dizer que são bens que pertencem ao Estado. Estado aqui com letra maiúscula se refere aqui a Estado, né, no sentido amplo aqui, União, Estados, Distrito Federal, municípios e territórios, se nós tivéssemos, né? Podendo esses bens ser móveis ou imóveis com destinação pública, afetação para uso próprio, para o uso da coletividade, como eu disse para vocês, estão submetidos às regras de direito público. Tá? Então, esses bens, eles têm regra de direito público. Como eu disse, as modalidades são os bens de uso comum do povo, que são aqueles que podem ser utilizados por toda a coletividade, por todos nós, sem necessidade de uma autorização ou de um consentimento especial, né, por determinação legal ou pela sua própria natureza. A gente vai ver que, às vezes, é necessário que você precise de uma autorização para usar exclusivamente um bem público. Por exemplo, bem de uso comum. A gente não viu que ruas e praças são bem de uso comum do povo? Todos nós podemos usar? Sem pedir autorização? Tudo bem, nós não precisamos pedir autorização, mas se a gente quer fechar uma rua para fazer uma festa junina, né? A gente quer colocar barraquinha lá e a nossa associação de moradores quer fechar aquela rua do bairro para colocar barraquinha e fazer festa junina lá. Ou que a gente quer fechar a rua para fazer um desfile, né, das escolas ali. Veja bem, é claro que nesse caso nós vamos ter que pedir uma autorização ao município. Lógico, por quê? Porque é um bem de uso comum do povo. A partir do momento que eu fecho aquela rua, eu estou restringindo que você passe com um carro lá, não estou? Estou. Então, é claro que, apesar de ser de uso comum para todos nós, a partir do momento que eu quero fechar aquela rua e eu impeço você de passar com o seu carro lá, com um caminhão, com um ônibus, eu preciso, obviamente, pedir uma autorização ao poder público, mesmo ele sendo de bem de uso comum de todos nós, porque eu estou cerceando o seu uso, né? Então, é claro que, nesse caso, eu precisaria pedir uma autorização, né? Mas, lógico que para ir para uma praia eu não preciso. Para ir para uma praia, para passar na rua eu não preciso. Estou falando fechar a rua, fechar a praça. Para passar, obviamente, eu não preciso, né? Então, podemos conceituar os bens de uso comum do povo como aqueles que estão à disposição da coletividade, do povo, e com as seguintes características. Bens de utilização geral, é aquela utilização sem distinção, todo mundo pode usar, eu posso usar praia, eu posso usar praça, eu posso usar rua, você também pode, tá bom? Sem autorização para uso normal, não é necessária autorização, né? Orientação de uso pode regularizar, como eu acabei de falar para você, a gente precisa, a administração pública pode regulamentar o uso. Ah, não, mas eu não tenho direito de usar a praça, mas a administração pública pode determinar o fechamento da praça às 22 horas, por medida, inclusive, de segurança. A maioria de vocês são muito mais jovens do que eu, né? A maioria de vocês tem 20 e poucos anos, né? E eu tô fazendo 47 hoje. Então, veja bem, muitos de vocês não vão saber, não vão se lembrar que a Praça 22 de Agosto, antes da reforma, ela era fechada à noite, porque ela era toda gradeada em volta. Sabia disso? Ela era toda de grade. E tinha um portão de entrada principal que ficava virado para a igrejinha, que ficava um guardinha municipal ali. Então, à noite, os portões fechavam. Por quê? Porque existia muita depredação, existiam pessoas que iam lá para dentro para usar drogas, ou para furtar, ou para querer quebrar os objetos lá dentro. Então, era necessário que se fechasse a praça, né? Inclusive, aquele lugar era bem escuro à noite, porque às vezes faltava alguns postes de luz, ficavam com a lâmpada queimada, e era extremamente perigoso ele passar ali à noite. Você não sabe disso, mas eu sei, porque eu estudei ali quando ali foi jardim de infância, para você ter noção, na década de 70, tá? Início da década de 80, ali tinha jardim de infância. Então, ali dentro já teve jardim de infância, ali dentro já teve a sede da prefeitura, já foi ali dentro já teve juizados especiais, tá bom para você? Então, aquela praça ali, ela era fechada à noite. Então, é possível, eu fazendo uma aula de direito administrativo com contexto histórico. Então, é possível que a administração pública regulamente o uso, tá bom?
de um bem de uso comum. É possível, tá? Como, por exemplo, fechamento de uma praça às 22 horas. Outra coisa, eu já conversei com você nas aulas anteriores sobre a possibilidade de uso das calçadas, lembra? Inclusive, existe lei municipal dizendo que a partir das 20 horas, em Linhares, os estabelecimentos comerciais podem colocar mesas e cadeiras na calçada. Você sabe disso, né? A gente já conversou nas aulas anteriores, na autorização e permissão do uso de um bem público, né? Calçada é um uso de bem público, todo mundo passa ali, né? Mas a partir das 20 horas é possível que se coloque mesas e cadeiras ali, porque existe uma lei que permite, tá bom? A lei municipal. Direito de reunião. Artigo 5º, inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente em local aberto ao público para reunião. Pacificamente. Independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião convocada para o mesmo lugar, sendo exigido apenas o aviso prévio. Então, veja bem, nós podemos fazer qualquer tipo de reunião, manifestação pacífica no local público, né? A gente pode ir para uma praça de forma pacífica e fazer uma reivindicação. A gente só teria que, em tese, comunicar ao município se já tivesse outra reunião, outra associação de pessoas, né, naquele lugar antes. Aí teria que pedir essa permissão. O poder público poderá regulamentar o uso, impedindo que a reunião aconteça em determinado local e horário com a mesma visibilidade e repercussão diante da supremacia do interesse público. Olha, ele pode dizer não, vocês não farão manifestação aqui na frente de um hospital depois das 20 horas. Por quê? Porque é um local que as pessoas estão ali convalescentes, né? Precisa de um silêncio, precisa de uma tranquilidade, da mesma forma que na época do micarense, oh meu Deus, vai eu de novo denunciando a minha idade para vocês. Micarense, gente, vocês não eram nem nascidos, gente, ou quem nasceu era um bebê de colo na época do micarense. O micarense era o carnaval fora de época, em Linhares, que inclusive vinha gente do Brasil inteiro para participar, de tão bom que era. Ele acontecia nas ruas da cidade, você sabia disso? Os trios elétricos passam. A sua mãe já deve ter te contado isso, seu pai deve ter te contado isso, ou seu irmão, irmã mais velha. Ele acontecia nas ruas, não era no parque de exposições, não. Então, os trios elétricos iam passando nas ruas do centro de Linhares. Era um troço doido, vinha aqueles trios lá da Bahia, sabe? E passava ali naquela avenida Rufino de Carvalho, ali no centro. Nossa Senhora, era um espetáculo. Só que acontecia? Tinha determinados lugares que o trio não podia passar. Obviamente, na frente do hospital, né, gente? Não podia passar na frente do hospital. Então, ele não fazia aquele percurso ali que passava em frente ao Hospital Rio Doce, não. Tá bom? Por quê? Porque aí, nesse caso, é possível que a administração pública, ela determine, né, determinados horários para a gente usar os bens públicos, né, e locais, obviamente, porque aí ela tem uma supremacia do interesse público que justifica. O micarense depois deixou de ser na rua, né, porque por outros motivos lá, que também foram arguídos como motivos de interesse público. Barulho, muita sujeira na rua, e começou a ficar muito perigoso também, né? E aí a sociedade, o direito da coletividade aí, a supremacia do interesse público prevaleceu, né? É só para fazer um contexto histórico para você. Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, os bens de uso especial são todas as coisas móveis e imóveis. Então, bens de uso especial, né, diferente dos bens de uso comum, bens de uso comum, todos nós podemos usar, né? As praças, os rios, os mares, as lagoas. Depois você vai virar para mim e vai falar assim, mas Giovana, e essa história aí de que eu tenho uma lagoa dentro da minha propriedade e que eu não boto um cadeado lá e não deixo ninguém entrar? Olha, gente, várias vezes já me suscitaram isso, inclusive eu tenho uma propriedade rural com lagoa dentro, né? E aí você fala assim, mas eu posso usar a lagoa que está dentro da sua propriedade? Sim, você pode usar a lagoa que está dentro da minha propriedade. Ela não é um bem de uso comum do povo? Só tem o seguinte,
Ou você vai ter que chegar nela de helicóptero, ou você vai ter que chegar nela de barco. Por quê? Ué, porque para você usar ela, você tem que passar dentro da minha propriedade. Minha propriedade é uma propriedade privada. Você só entra lá se eu permitir. Então eu boto cadeado. Boto cadeado e só entra quem eu quero que entre. Por quê? Para você ter acesso àquela lagoa, você vai vir. Ela é um braço de outra. Então você vem navegando com o seu barquinho e chega na minha lagoa, não tem problema nenhum. Então você desce de helicóptero dentro da minha lagoa, não tem problema nenhum. Agora, para passar dentro da minha propriedade, na porta da minha casa, e adentrar a lagoa, aí você precisa ter minha autorização, porque você está entrando numa propriedade privada. É lógico que eu não posso utilizar. Então, se o meu vizinho do outro lado da lagoa tá lá com o barquinho dele, eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer? A lagoa não é de todo mundo? Não é minha, não é sua, não é de todo mundo? Propriedade. Isso eu posso, tá bom? Que a propriedade é minha, privada. Bom, os bens de uso especial, então, que é diferente, eu estava falando dos bens de uso comum do povo, os bens de uso especial são aquelas coisas móveis ou imóveis, corpóreas ou incorpóreas, que são utilizadas pela administração pública para a realização de suas atividades. São bens que são destinados especialmente à prestação de um serviço público. São as repartições públicas, gente. São os prédios públicos, tá? São aqueles locais ou bens que são instrumentos de aparelhamento material de um serviço público, tá? Como o bem móvel, um ônibus, um trator, uma máquina de terraplanagem. Isso tudo são bens móveis, bens afetados. A própria cadeira da escolinha, né? da escolinha, da creche, as panelas lá que são feitas o alimento para as crianças, tudo isso é um bem móvel, tá? Um bem móvel afetado especialmente a prestação de um serviço público, tá? São exemplos de bem de uso especial os imóveis também. Então, se os bens móveis são os imóveis também, onde estão instalados o quê? As secretarias, por exemplo, de um município, né? As escolas, a Casa Rosa lá, que é atendimento às mulheres, né? Os postinhos de saúde, as quadras já são bem de uso comum do povo, né? As bibliotecas públicas, tá? E também os bens móveis que são utilizados pela administração. Também os museus, as bibliotecas, os veículos oficiais, os aeroportos, os cemitérios públicos, que a gente já conversou, os mercados públicos e as terras devolutas, que a gente vai conversar sobre elas daqui a pouco. Tudo bem até aqui? Deixa eu ver se tem mais algum colega para admitir. Não, nós estamos com 10 alunos agora. Tudo bem? Posso seguir? Bom, a gente vai falar agora sobre os bens dominicais ou bens de uso privado. A gente falou dos bens de domínio público. Agora nós vamos trabalhar os bens dominicais, que são aqueles que estão desafetados, e os de domínio privado do Estado, tá bom? Então, vamos lá. Legalmente, eles foram definidos como os que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Então, o próprio artigo 99, inciso 3, fala: os bens dominicais que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Parágrafo único do artigo 99. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. Então, veja bem, aqueles bens em que a administração pública pode utilizá-los como um objeto de direito pessoal, ela pode dispor, ela pode lançar a mão, né? Então, existe uma autorização de lei que permite que a administração pague uma dívida dando aquele bem, que ela permute, ela troque ou com outro ente da administração pública
troca, por exemplo, um bem do Estado por um bem do município, faça uma permuta, ou doe aquele bem. Por quê? Porque ele não está afetado, ele está desafetado, ele é um patrimônio, né, que ele é um objeto que a gente chama de direito pessoal real, ele pode dispor dele, tá bom? Lógico que a lei pode também considerar a própria lei, um bem, ele já pode ser adquirido como um bem, tá? Dominical. Um bem que já foi adquirido para não tenha nenhuma destinação naquele momento. É possível, pode ser dado uma estrutura de direito privado a ele. A fundação pública, em que pese possuir personalidade jurídica pública, tem a mesma estrutura das fundações privadas, sendo seus bens, conforme este parágrafo, considerados dominicais. Então, as fundações públicas, os bens dela, podem ser considerados como bens dominicais, porque elas têm a mesma estrutura de uma fundação privada. Bom, e as principais características dos bens dominicais? São esses bens, então, que estão aí desafetados. As principais características da função patrimonial financeira. Você já imaginou? Porque eles podem destinar a garantir uma renda para o Estado. Você já imaginou se a administração pública ficasse com todos os bens dela indisponíveis? Se ela não pudesse, se ela ficasse amarrada, de não ter nenhum bem dela que ela pudesse vender, negociar, trocar. Você já imaginou isso? Ela ficaria amarrada, né? E essa função também é garantir renda para o Estado. Pode ser que tenha aí um bem público que esteja sendo alugado, que seja arrendado para um outro bem público. A União pode alugar um bem dela para o Estado, para o governo do Estado do Espírito Santo, por exemplo. Certo? Um bem dominical. Qual outra característica de um bem dominical? Regime jurídico de direito privado. Mas, Giovana, você não falou que ele é bem público? Ele é um bem público. Ele não vai deixar de ser um bem público. Todas aquelas características que a gente viu. Ele não pode ser penhorado, ele não pode ser dado em garantia, ele não pode sofrer uso capião. Tudo isso se aplica ao dominical. Só que o regime jurídico é de direito privado, porque a administração age em relação a eles como se ela fosse um proprietário privado. Porque ela pode alugar ele, ela pode vender, ela pode ceder, ela pode doar, ela pode permutar, ela age como um particular age. Ela não está amarrada, aqueles bens eles estão liberados para a administração pública poder utilizá-los dentro do interesse público, obviamente, tá certo? Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, hoje já se entende que a natureza desses bens não é exclusivamente patrimonial. A sua administração pode visar paralelamente objetivos de interesse geral. Claro, eu posso, o Estado pode estar alugando um bem dela, um imóvel, que não está afetado, que é um bem dominical, né? E o recurso que provém desse aluguel é distribuído na própria gestão aí, né? Da máquina, né? Da própria gestão daquele município, daquele estado, por exemplo, aplicado em alguns autores consideram a sua administração como um serviço público sob o regime de gestão privada. Tá? Segundo o autor, esse duplo aspecto justifica a submissão a um regime jurídico de direito privado parcialmente derrogado pelo direito público. Então, para Maria Silvia de Pietro, apesar dele ser um bem público, ele continua sendo, como eu disse, a administração pública tem essa liberdade de gerir ele, como se ele fosse um bem de direito privado, entende? Então, os bens dominicais, eles também possuem as características, como eu disse, empenhorabilidade, impossibilidade de ser dado em garantia, né, de ser hipotecado, por exemplo, imprescritibilidade, né, que ele não é sujeito a uso capião, e restrições aí à venda. Bom, em relação ao direito real de garantia sobre os bens dominicais, né, que eu acabei de falar para vocês, né, Giovana, você acabou de falar que ele não pode ser dado, por exemplo, em hipoteca, em garantia. Para alguns autores,
eles defendem ser impossível essa oneração, enquanto outros autores entendem que é possível como uma das espécies de execução forçada contra a fazenda pública. Bom, aqui existe uma divisão na doutrina, tá certo? Vou te explicar qual é o problema aqui. O problema aqui é o seguinte: para parte da doutrina, como ele é um bem público e ele não perde a característica de bem público, né? Como ele, mesmo sendo dominical, não estando afetado diretamente a uma prestação de serviço público, ele não perde a característica de bem público. Então, para a maior parte da doutrina, a doutrina majoritária, ele não poderia sofrer, por exemplo, uma penhora, tá? Mas para alguns doutrinadores, e aí seria a corrente minoritária, para alguns doutrinadores, eles entendem assim, olha, mas se ele não está afetado, se ele é um bem que pode ser vendido pela administração pública, doado, né? Por que ele não pode ser penhorado para pagar uma dívida que a fazenda pública tem com um particular, comigo, por exemplo? Tá? Então, para parte da doutrina minoritária, essa doutrina entende que numa execução forçada contra a fazenda pública tem uma dívida comigo, com Giovana. Eu sou particular. Eu estou entrando com uma execução contra a fazenda pública. E tem um bem que eu sei que é um bem dominical, um bem que não está afetado. Para a parte da doutrina minoritária, entende que eu poderia penhorar um bem desse. E a doutrina majoritária entende que não olha de forma nenhuma, porque mesmo sendo dominical, não tendo uma afetação ali específica, né, ele continua mantendo as características de bem público. Deixa eu ver o que esse autor aqui, que é o Celso Spitkovich, daquele livro que eu mostrei para vocês lá na sala de aula, o que foi organizado pelo Pedro Lenza, lembra que eu comentei? Vamos ver o que ele fala em relação à empenhorabilidade. Ele diz o seguinte, preste atenção. Essa característica da empenhorabilidade impede que eles sejam oferecidos em garantia, né, para o cumprimento das obrigações contraídas pela administração. Em princípio, impede que recaia sobre eles a penhora, tá? E essa regra não se apresenta de maneira gratuita porque deriva do que está no artigo 100 da Constituição, que fala, né? Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias, perere pororô. Então, o Celso Spitkovich, ele cita, olha, uma execução contra a Fazenda Pública, a única forma da Fazenda Pública pagar é através de precatório, porque está ali no artigo 100, então não seria permitida ali a penhora. Então, ele fala, pode-se concluir, portanto, que execução contra a Fazenda Pública segue um procedimento específico em nada que se assemelhe com as regras do CPC, em se tratando de entidades particulares. Então, com efeito, a execução contra o poder público depende de uma sentença judicial que tenha seu trânsito em julgado, tá? E o qual são formados os chamados ali precatórios, tá? Então, para ele, é necessário aí que o pagamento se dê através de precatórios. Vamos ver se ele traz aqui alguma coisa em relação a isso. Bom, ele diz aqui, ele faz uma citação, né, e fala assim, em outras palavras, a penhora só poderá recair sobre o patrimônio dessas entidades, tá? Se o bem escolhido não prejudicar a continuidade da prestação do serviço público. Ele está se referindo aqui às pessoas jurídicas de direito privado, tá? Aqui seriam aqui as sociedades de economia mista, tá certo? E as fundações privadas. Ele entende aqui que, nesse caso, poderia até recair a penhora se esses bens não tivessem afetados a um serviço público, tá? Então, ele fala, conclui-se, portanto, que o critério a ser utilizado para determinar a possibilidade de incidência de penhora sobre um bem integrante
do patrimônio de uma pessoa jurídica de direito privado é a sua afetação, a prestação de serviço público. Então, para ele, até mesmo uma concessionária de serviço público, que é uma empresa privada, então vamos pegar para ele até mesmo a Joana d'Arc, vamos supor. Joana d'Arc não é uma empresa privada? Ora, ela é uma empresa privada, os bens dela não são bens públicos. Mas ele entende que ainda assim, em se tratando de um serviço público essencial que ela presta, os ônibus, por exemplo, não poderiam ser penhorados. Por quê? Porque eles estão cumprindo ali uma função, uma destinação específica de um serviço público essencial. Então, ele entende que até em se tratando de uma pessoa jurídica de direito privado, como ela, que é uma concessionária, ainda assim, um bem que estivesse prestando um serviço público não poderia ser penhorado. Quanto mais um bem dominical, né? Tá certo? Alienação, então. Alienação aqui é venda, né? Transmissão. Como já destacado, os bens públicos de domínio do Estado, bens de uso comum e de uso especial, não podem ser vendidos, alienados, né? Transferidos, tendo em vista que estão afetados a uma finalidade pública. Para serem passíveis de alienação, eles devem ser, primeiro, que desafetados. Então, olha só, um bem que a administração pública entenda que precisa ser vendido, primeiro ela tem que desafetar ele. Isso tem que ser como? Através de lei, que a gente já viu. Uma lei da Casa Legislativa. Então, se eu estou falando de um bem do Estado do Espírito Santo, pela Assembleia, uma lei que vai ser aprovada pela Assembleia. Se eu estou falando de um bem do município de Linhares, pela Câmara de Vereadores, através da edição e aprovação de uma lei, tá certo? Então, para desafetar um bem, para que ele possa ser vendido, tem que ser através de uma autorização legislativa, tá? Sempre, tá? Deus me livre, você já imaginou? Com o tanto de corrupção que existe no nosso país. Você pensa, hein? Se essa coisa fosse fácil de se vender qualquer bem público, existia mais algum bem público? Existia mais algum bem público? Não existia, né, gente? Com tanta corrupção que nós temos no nosso país. Então, para que um bem seja alienado, tá, ele tem que sair da condição de afetado para desafetado, porque aí ele passa a ser um bem dominical. Só que isso só se dá através de autorização de lei. E fique claro isso. Então, os bens dominicais não estando afetados a fins públicos, aí eles podem ser alienados, observadas as exigências legais. Essa alienação poderá ocorrer por meio de institutos do direito privado, doação, compra e venda, permuta, ou um direito público, investidura, legitimação de posse, retrocessão. A gente vai estudar isso. A Lei 8.666, em seu artigo 17, prevê algumas exigências legais, como a demonstração de interesse público, uma prévia avaliação, licitação e, para os bens imóveis, autorização legislativa. Então, olha só. Para os bens móveis, cadeira, mesa, tudo que a gente vê que não são mais, que são os inservíveis, lembra que a gente falou no ano passado? Né? Eles não servem mais para a administração pública. Nesses casos, se são bens móveis, é só demonstrar o interesse, justificar a venda, né? Uma prévia avaliação e licitação para os bens móveis. Agora, quando a gente falar de bens imóveis, precisa, além de demonstração do interesse, prévia avaliação e licitação, a gente também precisa de uma autorização legislativa. Então, para vender as cadeiras que estão sucateadas lá da escolinha, é óbvio que não precisa de lei para isso. Precisa demonstrar que elas não servem mais, avaliar quanto, né? Fazer uma avaliação pelo avaliador, né, público, e fazer a licitação, certo? A nível federal, se estivesse tratando aí de bens da União, né, a Lei 9636 de 98, 9.636 de 98, exige, além dessas exigências, a autorização do presidente da República no seu artigo 23. Tá? Então, se tratando de bens
da União, também existe aí uma autorização necessária, autorização do presidente da República, que também existem regras para alienação de bens imóveis da União, que são específicas, estão lá na Lei 13.240 de 2015. A Lei 8.666 também estabelece algumas normas específicas, levando em conta aí a natureza, né? Se o bem é móvel ou imóvel. Então, vamos fazer aqui um quadro comparativo, só para você gravar, para você fixar isso bem direitinho. Se nós estivermos falando de bens imóveis, tem que ter uma prévia autorização por lei, tem que ter licitação na modalidade concorrência. Lembra que aquela modalidade de licitação para venda de bens imóveis? Concorrência. No caso de bens móveis, não precisa de lei, como eu disse para vocês. Mas aí tem que justificar a necessidade, tem que fazer uma avaliação antes, e a licitação pode se dar na modalidade leilão, que é aquele que quem for dar um maior lance leva aqueles bens. Lembra que a gente estudou que eles podem ser vendidos em conjuntos ou individualmente, e vai ser no maior lance? Vem uma avaliação prévia, né, pelo avaliador público, e diz, olha, esses bens eles só podem ser vendidos por no mínimo 10 mil reais, um exemplo. Então, os lances ali dos bens móveis, né, no leilão, vão se dar a partir, o primeiro lance tem que ser acima de 10 mil, porque se a avaliação mínima é de 10 mil, não pode ter lance abaixo de 10 mil, né? E aí começa, eu dou 12, eu dou 15, aí vai ser através do leilão, nos bens móveis. Em se tratando de bens imóveis, necessariamente autorização legislativa, tá? E licitação na modalidade concorrência. Em regra, a licitação será na modalidade concorrência para alienação de bens imóveis. Porém, a gente também viu que existe uma exceção, e eu trabalhei com vocês na aula passada, que é retrasada, na verdade, que é uma aquisição derivada de procedimentos judiciais ou da ação em pagamento, que aí pode ser leilão também. Lembra que eu falei daqueles bens que são apreendidos lá pela Receita Federal, que ficam presos lá na aduana? Então, ou até mesmo quando um bem é penhorado na justiça, aí eu tenho uma dívida, eu tenho uma execução fiscal, foi penhorado um imóvel meu. Aí esse imóvel meu pode ser levado a leilão para apurar dinheiro para eu pagar a minha dívida fiscal, né? Aí pode. Então, derivada de procedimento judicial, de dação em pagamento. Eu tenho uma dívida tributária, eu dei aquele bem, não sofri penhora não, mas eu dei ele. Antes do meu bem ser penhorado, já no processo de execução fiscal, eu falei, não, peraí, eu tenho um bem aqui que eu quero dar como pagamento, dação em pagamento. Nesse caso, a administração pode receber esse bem meu, levar esse bem meu a leilão para apurar esse dinheiro e pagar a minha dívida tributária, né? Pode ser. Então, no caso de procedimentos judiciais ou dação em pagamento, ou aqueles bens que são lá apreendidos, né, podem ser na modalidade concorrência ou leilão, tá? E o artigo 17 da Lei 8.666 também, em seus incisos, prevê situações nas quais a licitação é dispensável. Recomenda-se aí a leitura do artigo 17, que nós já lemos também, já falamos muito sobre a licitação dispensada do artigo 17 e sobre a dispensável do artigo 24. Esse material aqui, ele é um material que é utilizado na Blended, né? Na disciplina Blended, que eu já trabalhei com ela, em direito administrativo, só que ele tem um equívoco aqui, um erro de digitação. O artigo 17 é a dispensada, a dispensável é a do 24. Tá bom? Esse material é feito pela própria instituição. Quando tem, assim, às vezes, algum errinho de digitação, eu chamo a atenção, tá? Que a alienação for realizada por meio de institutos de direito privado, deverão ser observadas as normas do direito civil, tá? Parcialmente derrogadas pelo direito público. Se a alienação for por meio de institutos de direito público, a licitação não será necessária, tendo em vista a ausência de competição, né? Como a investidura, retrocessão e legitimação de posse, a gente vai tratar. Eu acho que eu vou fazer um intervalo, tá? Pra gente, se você não tiver nenhuma dúvida até aqui, pra gente continuar depois. Pode ser? Podemos fazer um intervalo aí, gente? Pode ser. Então tá. Então daqui uns 15 minutos a gente volta, que dá tempo também da gente dar uma descansada, né? Decantar um pouco a informação. E a gente volta daqui 15 minutos.
Beleza? Parar a gravação, então.